Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Então, iniciando aqui o ano de 2025, agora em março, né, com o retorno das nossas atividades, com as nossas palestras aqui no nosso centro de estudos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Daniela Topete Cravo, estou aqui no centro de estudos, né, nesse momento substituindo a doutora Karen, que se encontra de licença, e é uma alegria poder, então, estar aqui no Centro de Estudos, promovendo palestras e debates tão importantes para as nossas atuações, né, institucionais, aqui para a Procuradoria-Geral do município. Eu queria agradecer também ao Dr. Johnny, nosso procurador-geral, por ter dado esse espaço, essa oportunidade e reforçar que um dos pilares aqui da nossa instituição, dos objetivos estratégicos aqui, é a transformação digital e inovação, e é justamente por isso que estamos buscando trazer temas, né, que tragam esse enfoque e que possam contribuir tanto na nossa atividade meio como também nas nossas atividades finalísticas. E pensando nisso, eu acho que não teria uma pessoa melhor para abrir aqui essa temporada, né, de palestras nessas temáticas, que é a doutora Natália. A doutora Natália é promotora do Ministério Público do Maranhão e tem atuado muito fortemente, não só na questão de dados, como também na questão da inteligência artificial. Gostaria de aproveitar também para dizer que temos atualmente, estamos testando, Natália, uma ferramenta aqui de IA na nossa Procuradoria-Geral do município e que nos inspiramos muito na resolução do Ministério Público do Maranhão, né, sobre normas para o uso e boas práticas do uso da inteligência artificial. Então, eu faço um agradecimento também à tua instituição por compartilhar o conhecimento e suas experiências e também por possibilitar sua participação aqui conosco hoje. Então, muito obrigada. Bom, também apresentar um pouco a nossa palestrante, né? Falei da atuação profissional da doutora Natália, mas também dizer que a Natália também tem uma atividade acadêmica, faz mestrado no IDP, bem nessa temática digital. Então, eu acho que ela tem muito a contribuir. E o que eu gostei também, que a temática, o recorte que ela trouxe, que vai falar aqui conosco hoje, é justamente essa questão do atendimento, né, e do acesso ao cidadão, né, principalmente nessa realidade digital. A gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala de governo digital, e isso aqui toca também muitos colegas, doutora Natália, que trabalham nas secretarias aqui, sejam, né, que prestam assessoria e consultoria jurídica, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria, né, de questões habitacionais. Por quê? Porque a gente precisa garantir que o cidadão tenha o acesso, né? A gente tem que se digitalizar, mas a gente tem que garantir aí esse acesso e ninguém pode ficar para trás nessa transformação digital, não é mesmo? Então, eu passo prontamente a palavra, agradeço aí também os colegas que estão aqui, todos os funcionários do município e também, né, de todos os outros entes públicos ou também da comunidade como um todo, que disponibilizaram o seu tempo para estar aqui conosco hoje. Então, muito obrigada. E eu passo, então, a palavra para a doutora Natália, que pode ficar muito à vontade aí para desenvolver da melhor forma possível a sua palestra. Obrigada. Obrigada, Dani. Ó, já comecei quebrando o protocolo, né? Mas é bom que o pessoal comece já a entender. Obrigada, doutora Daniela Cravo, né? Muito obrigada por essa experiência de poder compartilhar um pouquinho. A Dani, ela não foi totalmente real na história. É porque somos amigas e ela realmente, o carinho às vezes segue alguns defeitos, né? E, enfim, quando a Dani me chamou, eu vou começar logo, porque, gente, primeiro, foi me perguntado, né, pela doutora Daniele, se como é que eu queria fazer, se eu queria falar, se vocês queriam fazer perguntas. Se quiserem me interromper, podem me interromper a qualquer momento, certo? Ou interrompam, ou mandem mensagem pelo chat, que eu depois, se alguém quiser me perguntar, eu acho até melhor, porque eu não fico olhando o chat e perguntando. Se quiserem perguntar depois, tranquilo. E se eu não conseguir responder ou não souber, que se eu não souber, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu não sei, eu sou muito tranquila em relação a isso. Eu vou passar meu e-mail, se eu não souber, eu juro que eu procuro e eu dou a resposta. Posso não saber agora, mas eu vou atrás e a gente acha a resposta e passa para vocês, tá? Quando a Dani me perguntou, ela me pediu para dar essa palestra, né? Eu disse que
não tinha condições de dar, porque eu digo, como é que eu vou dar uma palestra online, a minha primeira palestra online, na verdade, e eu fiquei meia em dúvida, mas como Dani, para quem não sabe, né? Doutora Daniele Cravo, ela é quase uma encarregada do MP, porque todas as nossas dúvidas dentro do Ministério Público, a gente liga para a Dani e é Dani que responde. Então, dentro do MP, né, dos encarregados do MP, uma palavra, assim, uma expressão que a gente usa aqui no Maranhão é certa. A Dani não pede, a Dani manda. Então, eu não poderia dizer não para ela. Gente, começando o mesmo tema, eu tenho uma mania muito grande, por causa do Clube do Livro, de quando eu vou falar, ou na verdade, quando eu vou ler alguma coisa, ou vou assistir alguma palestra, eu vou atrás de onde surgiu a pessoa que está falando, e a partir de onde ela está tirando isso, qual é o lugar de fala dela. Então, eu vou perder 5 minutinhos dizendo como é que eu cheguei até aqui, para vocês entenderem como se deu o desenvolvimento do tema mesmo que eu achei, porque eu acho que ele bate muito com a realidade nossa. Com a realidade nossa, eu digo aqui do Ministério Público do Maranhão, tá? Em 2022, final de 2022, eu tinha terminado a minha pós-graduação em Direito Anticorrupção na Federal daqui, e foi uma pós bem pesada, pensei em descansar um pouquinho, mas não consegui. E eu fui atrás de algum problema para me meter, na verdade, a gente brinca assim. E surgiu essa oportunidade de assumir o cargo de encarregada pela proteção de dados do Ministério Público. Quando o procurador-geral, quando surgiu esse cargo e me ofereceram, disseram, Nath, por que você não assume? Fala com o doutor Eduardo e, com certeza, ele vai querer que você assuma e tal. E eu disse, sim, não fazia a menor ideia do que era o cargo. Prontamente, eu tenho uma pessoa muito querida que é o meu guru acadêmico, Dani até conhece, mandei uma mensagem para o professor Alexandre Freire, né? E disse, olha, eu assumi esse cargo, mas eu comecei a ler os atos normativos, não entendo nada, não sei nada de tecnologia, muito. Como é que eu inventei de fazer isso? Alexandre me mandou a uma doce, com quem conhece Alexandre sabe que ele é. Ele me mandou a seguinte frase: estude, ponto. Se vire, ponto. Você estudará muito, ponto. Belo conselho, ó, gente, estudar é sempre importante, viu? Alexandre sendo Alexandre, né? E me mandou um artigo, que foi o meu primeiro artigo de proteção de dados que eu li, artigo da Laura Chertel Mendes e do Gabriel Fonseca, sobre o julgamento, né, a ação direta de inconstitucionalidade da, da, ai, meu Deus, da medida provisória que estava de compartilhamento de dados no meio da pandemia, que foi a primeira vez que o Supremo se debateu, falou expressamente, ele, na verdade, consagrou o direito fundamental à proteção de dados e a autodeterminação informativa foi consagrada pelo Supremo antes mesmo da emenda constitucional 115. O que foi que aconteceu? Eu fiz primeiro uma capacitação de inteligência artificial. Essa capacitação foi ótima, mas não se viu para o meu contexto. Estudando o tema, me surgiu a pós de LGPD GDPR, daí do Rio Grande do Sul, da Fundação do Ministério Público, onde Dani foi a primeira vez que a Dani foi minha professora. E no meio da pós eu disse, mas ainda não dá, ainda não dá, eu preciso de alguma coisa, de alguma capacidade, alguma capacitação mais profunda. Surgiu, então, a pós em Direito Digital, Inteligência Artificial e Cibersegurança. Obviamente, me inscrevi. Isso a gente está falando de meados do primeiro semestre, mais ou menos março de 2023. Comecei após, eu acho que no segundo semestre já de 2023, de LGPD, e a de Direito Digital eu devo ter começado no começo de 2024. A pessoa que vai falar com vocês sobre tecnologia, e que agora, como o Dani disse, é porque eu acabei de ser aceita, né? Eu sou no mestrado do IDP, com foco em tecnologia e inovação, que é a minha linha de pesquisa, era uma pessoa que o nível de letramento digital dela era o seguinte, os meus assessores que estão ouvindo vão começar a rir quando virem isso. Eu não sabia fazer nada além de
entrar nos sistemas, fazer o básico, até qualquer coisa em nuvem, eu só fazia a seguinte coisa: grava um vídeo de você mexendo na tela. Eles gravavam para mim, porque se eles me dissessem passo a passo, muito provavelmente eu errava. Então, assim, o meu nível tecnológico era esse, né? E se Deus quiser, eu espero até o final desse ano já estar programando alguma coisa. Então, para vocês terem uma ideia, e eu começo a colocar isso logo de início, porque letramento digital é algo necessário. É uma coisa que você começa a entrar, você percebe que não é uma opção não estar, não saber como é que uma inteligência artificial funciona, não saber como seus dados são compartilhados, aí eu digo, e não saber que isso vai influenciar em toda a estrutura jurídica. A minha tela está sendo compartilhada, né? Está compartilhando, Dani? Só me dá um oi. A primeira Tá tela. parada ainda na primeira, Na tenta primeira, ver se né? Pronto, consegue. exatamente. Gente, essas três figuras do primeiro slide foram criadas por inteligência artificial, pelo chat GPT. Eu disse que eu daria uma palestra para procuradores e coloquei os temas principais, que seriam, né? Eu só disse como promotora, daria uma palestra aos procuradores do município de Porto Alegre. Ponto. Abordarei constitucionalismo digital, letramento digital, fake news e governo digital. Foi esse o meu prompt. Ele me apresentou a primeira figura, essa na sala de aula de uma pessoa falando para pessoas totalmente engravatadas. Aí eu disse, não quero, porque eu não falarei só em ambiente de trabalho. Me coloque algo que mexa com as redes sociais. Ele me passou para a terceira, na verdade, figura, é essa que todo mundo está já, uma coisa que eu pedi, uma coisa divertida, mais lúdica, e ele me passou para a terceira figura. A terceira figura, você pode perceber que eles estão mexendo, tem gente mexendo no celular, tem gente, um contexto mais tranquilo, mas tem o, né, direitos digitais, o constitucionalismo digital, ali a balancinha, a questão da segurança. O que mais me chamou a atenção foi quando eu disse, ok, mas você esqueceu do letramento digital e eu quero algo que demonstre a realidade. Me apareceu a tela do meio, porque quando eu falei letramento digital, o chat me levou aos dois extremos. De uma criança mexendo no tablet e de um idoso mexendo também ali num tablet. Então, assim, para você perceber, o chat eu chamo a atenção, primeira parte, dos hipervulneráveis digitalmente, no caso, tanto as crianças como os idosos. Mas, no decorrer da palestra, vocês vão perceber que o meu medo é o que está no meio. E o que a gente tem que ter muito cuidado são as pessoas que a gente acha que tem conhecimento, que já mexem nos sistemas, mexem na ferramenta, mas que estão indo junto com a maré, que não perceberam que usar uma ferramenta ou usar uma rede social, ali tem todo um sistema por trás. Quando eu uso, por que eu não posso usar de qualquer jeito inteligência artificial? Por que eu tenho que ter pelo menos o mínimo de noção de como é que ela funciona? Quando eu uso a minha rede social, é normal? Por que a rede social precisa do que o pessoal diz de regulamentação? Fake news, mas fake news é besteira. Entenderam? Era isso muito que veio à mente. Eu estou no MP há quase 10 anos, vou fazer 10 anos. E a minha grande preocupação com o cidadão, e com o cidadão que eu digo a média, ali, o jovem e o adulto, é exatamente de uma pessoa que há quase 10 anos trabalha com o público e que só de setembro para cá teve defensoria. Ou seja, há 9 anos, mais ou menos, eu fui promotora, fui defensora pública e muitas vezes fui delegada. Quando eu comecei a estudar o letramento digital
e eu comecei a ter uma ideia do que acontecia quando uma fake news, vocês não têm ideia. E isso eu estou falando só uma introdução básica, tá? Quando teve, há pouco tempo atrás, a gente teve aquele enxurrada de fake news sobre o Pix. Gente, minha promotoria bombou. A quantidade de pessoas que passavam, iam perguntar se o Pix ia ser taxado, se agora, quando recebessem benefícios, iam receber, não iam receber benefícios, onde é que as pessoas perguntavam, o que é que tinha que fazer, o que é que não tinha que fazer. Naquele momento, você pensa e diz o quê? Peraí, onde é que está a informação? Onde é que está a educação para saber diferenciar a informação? Então, é mais ou menos de uma pessoa que está vivendo isso, que vai compartilhar um pouquinho dessas angústias, tá? Com vocês, principalmente, assim, eu acredito que a maioria daqui está no serviço público. Então, uma das minhas angústias muito grandes é que quando eu li sobre o governo digital, e eu lia sobre o mapeamento de dados, que é a minha atribuição principal no MP, a de tornar a instituição aderir, né, a instituição ela ter a ciência da cultura da proteção dos dados pessoais, mas também que uma mudança de pensamento sobre a necessidade da tecnologia e a necessidade da proteção dos dados pessoais é que não há doutrina para o setor público, há doutrina para o setor privado. Há um passo a passo de mapeamento para o setor privado. Quando a gente traz para o setor público, em que a gente trabalha com falta do pessoal humano, né? Falta do agente humano, falta realmente de servidores, e a gente tem uma coisa chamada restrição orçamentária, complica. E principalmente porque nós, servidores públicos, temos uma coisa que é uma qualidade, mas que muitas vezes se torna um defeito. A nossa estabilidade, muitas vezes, é utilizada para o quê? Ah, não, como eu não vou sair do emprego, eu não preciso me esforçar, estudar e aprender e a me adaptar. Isso num mundo em que a tecnologia muda a cada hora, é quase é um pedido para uma instituição colapsar, certo? Então, agora sim, entrando, né, no sistema, Dani me pediu para falar sobre desafios. Isso aqui surgiu de um caso concreto, tá? E eu vou passar logo para vocês verem como é engraçado. Quando a Dani me falou, eu tinha acabado de chegar num ponto em que eu trabalho muito com, você já ouviu falar, o Maranhão, como todos sabem, é um dos estados, se não for, muitas vezes é cotado como mais estado, com péssimo desenvolvimento, né? Péssimo IDH. Chegou para mim um caso em que uma senhora que o único benefício dela, né, era a aposentadoria, o BPC, ela não fez a prova de vida, porque a prova de vida foi pedida por e-mail. É uma senhora que não tem e-mail. É uma senhora que também não tinha um celular, uma mensagem, nem nada. O que foi que aconteceu? Passou o período de prova de vida, o benefício dessa senhora foi cortado. Senhores, por causa disso, a gente ela buscou primeiro o município, porque acredito que aí também quem tem essa captação de dados e passa para o INSS ou para as outras instituições é o município. O município disse, olha, mas a gente avisou todo mundo. Eles realmente tinham feito tudo, não teve nenhum ato da administração que teria sido errado. O problema é o quê? Ela não sabia, não chegou nela. E ela não sabia que precisava. Ela disse que colocou qualquer número do telefone de qualquer vizinho e um e-mail de alguma neta, alguém, filha de alguém. Ela disse, doutora, eu não lembro nem quem foi quando eu a chamei. E estava todo mundo desesperado, porque imagine que o benefício dela também era necessário para toda uma família. E aí a gente se deparou com um sistema totalmente automatizado que travava qualquer forma de direito que eu podia ter com ela.
E aí também esse ponto será. Eu nunca pensei que eu ia dizer que a tecnologia, nesse ponto, atrapalhou uma senhora. Evoluímos muito sem pensar no cidadão da base, certo? Isso já é um outro ponto também que eu coloco. Mas vamos lá, para o próximo slide. Falando sobre a nova realidade, né? Sobre o constitucionalismo digital e jurisdição constitucional. Eu vou passar essa parte bem rápida, mas eu acho interessante levantar aqui alguns pontos para servir de base para os próximos assuntos. E eu já dou essa dica, tem um artigo muito bom do ministro Gilmar Mendes, que ele escreve muito sobre, e tem como é que eu digo, gente, muita aula, muita palestra, muito cortezinho, muito short, que a gente fala, dele no YouTube, sobre o fato, tá? Então, assim, qualquer coisa que vocês procurarem, tem no canal do IDP, que eu tenho, eu sei que tem no canal do Supremo também, só colocar constitucionalismo digital. Ele defende aqui, né, eu queria colocar isso, que a internet se relaciona de uma forma ambivalente com a nossa teoria constitucional dos direitos fundamentais. Se, por um lado, a internet ela vem como uma ferramenta que pode ser instrumentalizada, né, para a realização de objetivos do constitucionalismo, do outro lado, e aí eu não vou ler tanto para não ficar tão maçante, ela abre uma gama de direitos e riscos. Porque a nossa vida hoje ela é feita em um ambiente digital. Não há mais como considerar toda a doutrina constitucional tradicional sem considerar a internet. A internet ela aumentou toda a comunicação. A internet está interferindo na rotina das pessoas. Hoje, se você quiser acabar com o trabalho de 90% das pessoas, tire a internet. Você não despacha, você não consegue passar um e-mail, a maioria das pessoas se comunica por WhatsApp, acabou também. Então, a gente não tem como ignorar, como pessoas que trabalham com o meio jurídico, todas as consequências advindas da internet. Então, ele coloca, assim, né, a própria reflexão sobre a dimensão normativa dos direitos constitucionais básicos, ela passa a ser permeada por considerações técnicas dos meios de comunicação digital. E já aqui eu lembro que, algum tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, e essa é uma jurisprudência que já está mudando, do Superior Tribunal de Justiça, onde se foi negado um pedido de desindexação, e um dos fundamentos do acórdão foi o quê? Não há como capacidade técnica para se conseguir desindexar todos os pedidos. Foram vários fundamentos, mas um deles foi esse. Então, a gente tem que começar a ver que um direito fundamental, e não estou dizendo aqui especificamente o direito ao esquecimento, porque, apesar, eu não concordo com os tribunais superiores, mas ok, não se tem o direito ao esquecimento, ok, eles têm isso. Mas você já imaginou o que é você confirmar a existência de um direito e ser negado a execução dele por não ter medidas técnicas? Passando mais um pouquinho, eu vou deixar para vocês, assim, eu tenho várias indagações, então eu já disse para a Dani, eu vou só colocar problema na cabeça do povo, mas, então, se preparem, tá? Outra coisa também que a gente tem que começar a pensar, e todo mundo já fala, né, ninguém mais hoje nega a horizontalidade dos direitos fundamentais, que eles se aplicam necessariamente às relações privadas. Mas o que é que acontece quando a maioria das relações privadas estão no contexto digital, onde ferramentas, onde, na verdade, big techs, que são entes privados, ditam as regras. E aqui a gente coloca, né? O Gunter adverte que, enquanto na formulação tradicional da teoria dos direitos fundamentais, da horizontalidade, o problema era proibir a omissão e, ao mesmo tempo, ter um equilíbrio,
Como é que eu vou ter um equilíbrio entre privado, se na verdade sempre do outro lado eu vou ter uma coletividade? O direito ele vira realmente privado? Se, e eu coloco isso porque começa a virar a chave que a gente não está mais falando de uma esfera totalmente privada. O que era direito privado, hoje, com contextos das redes, muitas vezes vira um direito coletivo. Como é que eu vou garantir? Porque o algoritmo ele não é feito para a Natália, ele não é desenhado para a Daniele. Ele tem, na verdade, determinações que vão afetar sempre uma coletividade. Pode ser que nessa coletividade se exalte a Daniele, como tem aqueles vídeos que viralizam e a pessoa do nada vira uma sumidade. Ou, por outro lado, do nada, uma pessoa que fez um comentário que poderia ser uma brincadeira, por acaso, por um momento político, ela é totalmente denegrida, porque a rede faz isso hoje. Como é que a gente vai lidar com esses direitos? E o pior, será que a gente tem hoje maturidade para ter uma noção de saber mais ou menos, porque perfeitamente ninguém vai saber, porque a gente teria que saber o algoritmo, como as redes funcionam? Porque a gente sabe que algumas palavras dão engajamento. A gente sabe que postagens em alguns horários específicos, eles têm um alcance, né? Na linguagem das redes, tem um alcance maior. Sabemos o quê? Que se você fizer alguma polêmica, que algumas polêmicas têm engajamento maior de acordo com o que está ou não na mídia, com o cenário político. Mas e se a pessoa não souber? E se por acaso essa pessoa, por simples ingenuidade, tiver um perfil aberto? Imaginem como, por exemplo, acontece muito de crianças que sem querer postam vídeos, hoje eu acho que jamais, hoje eu acho que já bem menos, vídeos inocentes, tomando um banho de piscina com um coleguinha, e do nada, como já aconteceu e já é relatado muito isso no livro A Máquina do Caos, esse vídeo viraliza. Então, de repente, eu tenho a casa de uma pessoa, uma criança, e aí nós estamos falando de direitos fundamentais ultramente sensíveis, postados e viralizados por causa de um algoritmo que a gente nunca vai saber qual é o direcionamento dele. E como, né, já foi, entre aspas, comprovado nos autos de um processo do STJ, que tem um problema porque quem baixou aquele vídeo baixou. Eu nunca vou ter a desindexação total desse vídeo. Então, hoje, quando o ministro Gilmar ele fala muito bem disso, hoje nós temos que na verdade, analisar as relações humanas no contexto num contexto digital, porque você percebe que hoje nós temos uma personalidade digital. E me estranha muito, é engraçado, e aqui causa estranheza também, não é estranheza, sabe? Às vezes eu tenho medo de ser. É porque eu sou meio esquisita, enfim. Como é que o Ministério Público, nós temos tão poucos promotores e juízes escrevendo sobre o tema, e a maioria da nossa doutrina é de advogados? É. Senhores, direito fundamental, nós temos direito fundamental à proteção de dados, nós temos direito fundamental, já se fala no direito fundamental à internet. O artigo 120, o artigo da Constituição que trata do Ministério Público, diz que é o MP que cabe proteger os direitos fundamentais. Hoje não há como se falar em uma ofensa nas redes sociais que atinja uma pessoa. E aí eu coloco, e me dá mais medo ainda quando eu vejo sentenças que fundamentam em direito do consumidor e não no direito. Porque, assim,
Não é só uma relação de consumo. Claro que é uma relação de consumo ali, a maioria das vezes tem, mas ali é direito fundamental, sabe? Tem o direito à privacidade da pessoa, o direito à informação, o direito à autodeterminação informativa, que tão pouco é citado nas sentenças. Então, assim, me causa, eu morro de medo, e eu digo, eu brinco muito com a Dani, cara, e como promotora, e aí, desculpem, tá? Mas eu tenho esse negócio, como promotora, eu vejo pouquíssimos colegas escrevendo, isso me dá muito medo, porque eu digo, ok, como é que eu faço isso do ponto de vista do MP, com as minhas peculiaridades processuais? Será que não está na hora da gente acordar? Porque a tecnologia está aí, a tecnologia ela é ótima. A tecnologia está nos levando a padrões nunca vistos. Hoje o judiciário julga e julga bem mais. Hoje nós temos sentenças com qualidades maravilhosas. E eu digo, porque assim, os meus pareceres, pelo menos, eu tenho certeza que melhoraram 100%. Porque eu começo a trabalhar 8 horas. Você não queira me dizer que quando eu for às 18 eu vou estar com a mesma qualidade intelectual. Eu sei o que eu quero falar, mas colocar aquilo no papel, meu tio e o meu teco já estão em outro ambiente. Mas para isso eu tenho o meu chat, que eu vou lá e coloco os meus outros pareceres, eu digo o que eu quero, eu digo clone a minha forma de escrever e faça meu parecer. Resumindo, o meu parecer das 8 está com a mesma qualidade do meu parecer das 18. Se duvidar, o das 18 está bem melhor, porque o chat ainda corrige os meus erros de português e de vírgula. Mas é isso. Então, não usar a inteligência artificial, às vezes, assim, na minha cabeça já não, eu não consigo mais. Por que que eu não vou usar uma inteligência artificial para selecionar procedimentos ou me fazer um resumo, me dando as páginas que eu preciso ir? Por que não? Sabe? Aí eu me pergunto nisso. Levantar a mão alguém. Eu estou vendo aqui, Dani. Quer, como é que eu faço? Oi, Deixa a primeira vez do Zoom, tá? Então me peçam, me falar, desculpe. eu acho, Gabriel. Tu gostaria de fazer uma pergunta? De fazer aqui um debate? Acho que pode ficar à vontade. Oi, com licença, dá para ouvir minha voz? Sim. Dá, Gabriel. Ah, sim. Com licença, então. É, isso que a senhora comentou, promotor, eu achei muito interessante, porque hoje daí eu estava justamente conversando hoje com uma pessoa sobre isso, né? Dessa questão da proteção dos dados, porque, ao meu ver, assim, eu não sei como a senhora enxerga isso, posso estar enganado, né? Mas o caminho parece que a gente está indo, a gente está tomando na parte do direito, e principalmente dos profissionais, para uma cada vez mais diminuição da privacidade de um modo geral das pessoas, porque justamente com essa propagação da inteligência artificial, dos advogados utilizando cada vez mais, e justamente é uma necessidade, né? E assim como a senhora comentou, que hoje em dia já é impensável para muitos profissionais não utilizar, né? E até o nosso próprio judiciário já está utilizando, né? Eu Isso também. acaba, é, isso acaba fazendo com que muitos dados que deveriam ser considerados sigilosos, que não poderiam ser divulgados, acabem sendo colocados nessas plataformas. E nós muitas vezes não sabemos o que vai acontecer com esses dados. Muitas vezes essas plataformas eles têm revisores humanos do outro lado que têm acesso a essas informações, ou até mesmo ataques de hackers e de vazamento de dados que podem acontecer, né? E infelizmente a ferramenta ela ajuda tanto que muitas vezes a gente nem para pensar nos malefícios que elas podem trazer, né? Então, essa questão da privacidade, a meu ver, está cada vez mais nós estamos indo para um caminho que, de alguma forma ou de outra, isso vai acabar em algum momento. Não sei se brevemente, do jeito como a tecnologia está correndo, ou se de repente vai ter algum limite que vai ser imposto, né, de forma legal. Assim, mas é realmente uma coisa muito preocupante, né? Tá, eu vou escrever, não, eu escrevendo, ótimo. Eu vou responder,
por partes para ver se é exatamente isso. E depois eu estou vendo aqui que me perguntaram sobre... Gente, eu adorei essa pergunta. Dani, eu vou ter problemas aqui com o tempo. Sobre situação de professores fotografarem crianças nas escolas. Guarda aí, porque essa daqui eu vou ter que me controlar, tá? Porque isso aqui eu sou meio indignada com isso. Mas, Gabriel, sobre a tua pergunta, né? Qual é o meu problema? E é uma das coisas que, assim, graças a Deus, né? Amo de coração, coraçãozinhos, muitos coraçõezinhos, assim, que ela não esteja me vendo falando isso. A atual corregedora do Ministério Público do Maranhão é uma pessoa, e aí eu digo, né, que ela bate todas as críticas, porque quando as pessoas dizem, ai, mas eu já passei da idade de aprender. Não, tá? Doutora Fátima, ela já foi procuradora-geral e há muito tempo atrás, agora ela voltou para ser corregedora. Eu não tenho ideia de que idade a doutora Fátima está, porque a doutora Fátima ela é mais filhada que eu e Daniele juntas. Então, assim, com toda certeza, enfim, ela tem uma idade corporal de 25 anos, nunca vi na vida. Mas a doutora Fátima, ela fez o quê? Ela chegou no Ministério Público e um belo dia, no meu gabinete na proteção de dados, eu não estou afastada da atividade fim, tá? Eu, terça, quarta e quinta, eu estou na minha comarca, segunda e sexta eu fico na procuradoria. Ela chegou no meu gabinete e me disse a seguinte coisa, minha filha, vem aqui. Quando eu chego, ela me dá um papel minutado, uma recomendação de uso, olha só, de uso responsável da inteligência artificial. Ela disse, eu fiquei sabendo que você tem pós-graduação nisso, eu quero que você reveja. Quando eu revi, eu olhei, eu disse, ok, só não estavam... A ideia era espetacular, eu só tinha que colocar aquilo nos termos técnicos. E o que é que eu entendo? A inteligência artificial, ela é muito bem usada e ela é um assessor maravilhoso, quando bem usado. Se você tiver um estagiário, ou se você tiver um assessor que você deixar ele fazer tudo, vai dar problema. Às vezes é melhor você não ter. A inteligência artificial, ela, para me ajudar, eu preciso saber utilizá-la. Para saber utilizá-la, eu preciso saber do básico, como ela é formulada. Quando você fala que a gente coloca os dados nas plataformas, eu vou entender isso como fosse inteligência artificial, sem aí desconsiderando todos os outros tipos de plataforma, como redes sociais, tá? A corregedoria tem até uma visão um pouquinho mais liberal que a minha. Para mim, deveria ser proibido ser utilizado qualquer tipo de ferramenta em que houvesse o aprendizado de máquina com dados públicos, porque não é possível que a ferramenta incorpore. Primeira coisa, quando eu vou em algum gabinete ou que alguém pede para eu ensinar, eu digo, ó, baixa aí o chat GPT, ou eu gosto muito do chat, então eu vou falar do chat GPT pago. Ah, doutora, eu digo, não, se não quer, tá ok, não usa, porque pode ser que dê algum problema lá na frente. Porque a partir do momento que eu pego o chat GPT, a primeira coisa que eu vou é configurações, gerenciamento de dados. Você quer utilizar esse seu ferramenta para melhorar o modelo? Não, não quero. E ainda vou lá, tem uma opção de você, a política de privacidade, eu faço questão de mandar um e-mail dizendo em que pese já ter expresso minha opinião, minha vontade em feito o desabilitação, reitero ao pedido para que nenhum dado que seja, eu coloco, né, que seja alimentado, que seja funcionado como entrada deste a ferramenta, seja incorporado. Ou seja, há um contrato entre a Natália e há um contrato entre a ferramenta, dizendo que você não pode. Se essa ferramenta... Aí o que acontece? Eu tenho que acreditar que a ferramenta vai cumprir. Quando me perguntaram, Natália, mas se a ferramenta descumprir, aí eu digo, aí nós temos um grande problema, porque eu não tenho conhecimento de nenhum órgão público
que tenha um data center próprio, que tenha nuvem própria e que tenha sistemas de segurança tão próprios. Porque normalmente a gente trabalha com o Zoom, a gente trabalha com a Microsoft, a gente trabalha com nuvens que são terceirizadas, que são por grandes empresas, até porque a gente precisa dessas pessoas, porque são essas pessoas que têm capacidade técnica para nos dar segurança. Então, se os meus dados, os dados do Ministério Público, os dados do Judiciário, estão em nuvens, você concorda que, em tese, tudo isso está passível de vazamento. O que é que a gente pode fazer? A gente pode garantir que seja feita a maior segurança possível. Por isso que, na minha visão, quando a gente coloca o processo dentro de uma ferramenta dessa, primeiro, tem que ser uma ferramenta paga, porque é meu nível de responsabilidade. Tem que ser uma ferramenta que esteja necessariamente sem a habilitação do modelo de aprendizagem. Certo? Tem esses dois pontos. E tem um terceiro ponto. Há vários eu conheço, por exemplo, o meu MP atual já disponibiliza o Gemini só para alguns perfis. Quando você entra no Gemini, a primeira coisa que aparece é uma tela dizendo: esse modelo, conforme feito com o Ministério Público do Maranhão, não incorpora os dados. A gente tem que ter esse cuidado. Agora, feito todos esses cuidados, não usar a ferramenta, aí é que é o problema, tá entendendo? Eu acho que aí é você ter uma coisa muito boa e não querer usar, é você ter uma Ferrari e querer andar de cavalo. Mas você também não pode ter uma Ferrari e querer não saber, não ter o trabalho de olhar o manual da Ferrari. Nath, Pronto, voltei, né? Entre chat. Então, em relação à ferramenta, é mais ou menos essa a minha posição. Eu não sei se eu respondi tudo. Respondi? Pronto. Em relação só, eu vou colocar essa daí, porque perguntaram como é que o MP vê a situação dos professores fotografarem crianças em sala de aula e postarem nas suas redes sociais. Ô, gente, é porque eu tô rindo de nervosa dessa vez. São boas, hein? O Henrique, nosso colega aqui da SMTC, Pois é. tá aproveitando aqui uma expertise, né, Henrique? Henrique, ó, doutora Daniele Cravo aí tem doutorado no assunto, tá? Sim, Avisando. é professora na pós-graduação de Direito Digital e Proteção de Dados, né? Então a gente vai aproveitar o tempo, tem que ser com uma pergunta boa, né? Cara, olha só, qual é o meu problema aí? Dois pontos. Dado pessoal da criança é um dado pessoal sensível, eu colocaria ainda ultra sensível, porque eu não sei, muitas vezes a galera ainda consegue fotografar a criança, tipo, de biquíni, em situações assim, tanto quanto não usuais, digamos, né? Para mim, teria que ter o consentimento necessariamente dos pais, tá? E mesmo assim, não havendo consentimento dos pais, eu acho que isso, para mim, seria um incidente de segurança, porque quem não responde não é a professora, é o colégio. Enquanto o colégio, ele é controlador de todos os dados de todas as pessoas que estão com ele. Quando eu posto uma foto de uma criança numa rede social, principalmente se for uma rede social aberta, aí, de novo, a gente tem que começar a ter ciência que eu não sei para onde aquela foto vai. Tá? A gente tem que ter a ciência que, hoje em dia, a maioria das fotos, existe uma coisa chamada dark web, existe uma coisa chamada pedofilia, existe uma coisa, as pessoas puxam aquilo. E eu já disse isso uma vez, eu não sou mãe, né? E assim, não tenho vocação para ser. Mas me dá uma dor quando eu vejo fotos de filhos de amigos meus, certo? Tipo, a criança pequenininha de biquíni colocado a menina com a mais linda do mundo, sabe, parece as bonecas, numa rede privada, numa rede aberta. Gente, printou, acabou, você não vai saber onde é que está. Hoje em dia já tem estudos que as pessoas já envelhecem a criança. E outra, eu estou exatamente no slide certo.
A memória da humanidade, hoje, é uma coisa que o Paulo Gonet fala, né? É uma memória coletiva. Antigamente, saía uma reportagem e tinha o quê? Sai a reportagem, no outro dia, não sei se daí também se fala, aquela história do no outro dia, o jornal de hoje, amanhã estará embalando peixe. A foto postada hoje estará na rede daqui 100, 200 anos. A nossa memória hoje não é mais uma memória coletiva, uma memória individual, ela é uma memória coletiva. O Paulo Gonet diz isso, ele disse, olha, está aqui o celular, eu não estou vendo o sujo do peixe. E ele fala isso exatamente abordando que, antigamente, o pessoal dizia que era muito exagero, crime contra a honra, porque dizia, daqui a pouco todo mundo esquece, ou se colocava a valoração da indenização com base na retirada do jornal. Hoje você vai fazer isso como, meu povo? Porque se você desindexar, ok, desindexou, mas todos os outros que rasparam não estarão desindexados. É muito complicado. Você fazer por isso que hoje é tão ofensivo. Hoje a gente tem que ter cuidado em regramento mesmo, principalmente numa criança. Porque eu, Natália, que no auge dos meus 40 anos, postar uma foto de biquíni na minha rede social e abrir, beleza, eu sei quais são os riscos, eu sei que eu nunca mais vou poder me arrepender daquela foto, e eu sei que paciência, acabou. Mas uma criança, e o pior, será que os pais sabem? E me dá mais loucura ainda. Será que a professora tem ciência disso? Porque é isso que eu estou dizendo, quando a gente bate no letramento digital, as pessoas usam as redes sociais, mas elas não sabem o que é que acontece nas redes sociais. E é necessário muita cultura para isso. Eu acho que foi isso que eu falei. Eu acho que eu falei sobre. A resposta foi ok? Deu certo? Professora, a gente está com obra aqui, eu vou pedir a licença, né, para fazer exatamente uma curiosidade minha. Eu entendo que o Ministério Público ele age de ofício quando se trata de criança, certo? Existe uma questão, a senhora como encarregada de dados, existe alguma ação do Ministério Público que tenha a intenção de fiscalizar esse tipo de ação? Porque, ao meu ver, é completamente complicado e perigoso a situação que a gente vive. Porque onde tu aponta a câmera, tu está registrando. E até parafraseando autores de ficção científica, o sistema lembra. Então eu pergunto isso na sua figura de encarregada de dados, né? E juntando com essa questão de Ministério Público. Tá. Nunca chegou para mim. Aliás, chegou uma vez, mas foi retirado quando eu recebi a notificação judicial. Eu sou promotor, eu sou a encarregada dos dados, mas eu atuo como encarregada, como é que eu digo? Vinculada ao procurador-geral. Nesse caso, quem teria atribuição seria a promotora, o promotor da atuação mesmo, da atividade finalística. Comigo, como promotora, nas minhas comarcas, ainda não aconteceu. O que foi que aconteceu uma vez, mas eu notifiquei, a pessoa tirou, e a família não queria, eu fiquei indignada, eu estava doida para abrir o precedente, mas aí, como eu respeitei a família, porque a pessoa teria falecido, e ela me pediu muito, eu precisaria de provas, eu não ia conseguir instruir o procedimento, tá? Foi só por isso. Postaram uma foto de uma pessoa que estava doente, indo para um hospital. A pessoa era uma pessoa não era idoso, não era idoso, não era incapaz, era uma pessoa que estava ok, a pessoa acabou falecendo, os filhos, quando souberam, disseram, doutora, a senhora, eu notifiquei era um terceirizado que estava a serviço do município, dentro de uma ambulância, batendo a foto da pessoa e postou na rede social dele, mas a rede não era pública. Eu tentei todas as formas possíveis, e quem me mandou em foto única ainda de visualização. Por quê? Eu sempre tive a bendita sorte do meu telefone funcional nunca funcionar nas comarcas que eu atuei. Mas toda cidade tem meu telefone, é incrível. E a pessoa me mandou uma foto única, eu fiquei doida quando vi a foto. E fui futricar que a gente vai investigar, tá, gente? De todas as formas possíveis para chegar na pessoa.
mas eu precisava de algum dado para instaurar o procedimento. E, por incrível que pareça, eu tentei pra caramba e não consegui a pessoa para fazer a reclamação, sabe? Para confirmar. Então, nesse caso, eu ia entrar realmente contra o município e ia entrar contra a pessoa, porque é uma violação de direito fundamental. Mas eu não consegui. Em relação às crianças, tem dúvida nenhuma que o Ministério Público tem que entrar de ofício. Aí é porque cada colega tem a sua independência funcional, aí nesse ponto eu vou ficar calada. Mais alguma pergunta, gente? Que aí eu vou para o letramento. Eu acho Mas que a Kátia estava ali esperando um tempinho, né, Kátia? pronto, opa, pronto, Kátia. Pode ir, porque assim, é tudo mesmo que eu ia falando, então vocês só estão antecipando, tá de boa. Boa tarde, doutora. Pegando o gancho, uma curiosidade. Tem casos de amigas conhecidas minhas, né, que elas têm filhos pequenos, assim, menores de idade, e aí o filho vai para a casa do pai e a madrasta adora botar fotos na rede social com as crianças para dizer aquela que é a família feliz, aquela coisa toda, né? Que tem pessoas que gostam de se expor mais. E o pai não fala nada, mas a mãe não concorda. Como proceder nesse caso? Mas a minha dúvida, seriam fotos, por exemplo, da criança sem roupa ou foto... Não. Tá, vamos lá. Primeiro, tá? A gente tem que entender uma coisa. O fato de eu achar perigoso, certo? Não significa que um pai, na visão dele, entenda que isso é razoável. Pode chegar e dizer o quê? Olha, a pessoa está futurista, ou ela está louca com causa de tecnologia e tudo mais. Ponto. Mas aí você tem que ver o tipo de foto. Porque uma coisa é expor a criança, o corpo da criança, e aí já sairia, não seria razoável. Já expor a criança, expor, que eu digo assim, né? Literalmente, o visual dela, dependendo do que for, eu não vejo tanto problema. Eu te digo isso, seria mais ou menos na responsabilidade mesmo, na gestão da família. Porque aí também o que é que a gente tem que ter? A gente tem que respeitar a opinião e a forma de cada um. O meu receio é o quê? Por exemplo, e o pai está sabendo, ele tem um pai de poder também. Entendeu? Outra Sim. coisa totalmente diferente seria, por exemplo, tirar foto da criança pelada tomando banho. Aí era uma coisa. Mais fotos Não. normais, mais fotos normais, eu acho que aí, né, dependendo do caso, eu não sei, mas a princípio, de um modo geral, eu acho que entraria realmente na determinação mesmo da pessoa, no caso do pai, em autorizar aquilo ou não. Se eu tivesse filho nessa idade também, eu não, mesmo com roupa, eu acho que eu não ia querer compartilhar, Eu porque é também perigoso, não, né? eu também não, mas é porque eu estou Vários dizendo, eu sou doida, então eu sempre num excesso, no que eu acho que é só cuidado, eu fico, mas tudo bem. Eu sou que nem E a aí? senhora. Eu sou que nem a senhora. O meu agora eu não tenho mais cuidado, porque ele está com 20 anos, né? Então, mas essas minhas colegas, elas estavam com dúvida e eu não soube informar. Daí por isso eu perguntei, Não, mas então tá. não é, mas tem que ver isso entra realmente na autodeterminação dos pais mesmo na criação. Tá. Obrigada, Mas, viu, doutora? né? Não, por nada. E aí, mais alguém, Dani? Que aí eu continuo. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. Deixa eu ver o que a gente já respondeu. Tem uma do Hélio aqui no final. Diz assim, doutora, poderia falar sobre a relação da dificuldade entre as formas de acesso ao direito em detrimento das ferramentas e meios trazidos pelo próprio poder, defensoria, MPs, MPF judiciário? Isso por parte dos mais vulneráveis. Mesmo com toda a acessibilidade a essas ferramentas, ainda é nítida a falta de acesso por quem precisa do usufruto de pleito dos direitos, sejam eles individuais ou coletivos. É bem o tema, né? Pronto, eu vou fazer uma coisa. Eu gosto de quebrar protocolo mesmo. Eu vou correr, eu vou para o final da palestra e depois volto para o meio, né? Que tal? Só tem que ter cuidado com o tempo. Sobre isso, eu já estava bem aqui, ó. Sobre o governo digital e plataforma, tá?
qual é um grande problema? E aqui eu gosto muito de nem usar a lei do governo digital, mas, como eu disse, graças a Deus, nessa história de academia, né? A gente conhece muita gente boa. E uma das coisas, assim, que eu me encantei por um livro em relação a isso, sobre ferramentas, sobre acessibilidade, é que não está aqui do meu lado, mas eu coloquei, não, tá não. Não, tá aqui, eu tinha colocado. Administração. Dani, fazendo público faleiros, né? Eu gosto muito nesse ponto do livro do Faleiros, tá? Porque não é um governo digital, a gente tem que começar a trabalhar com a administração digital. A gente percebeu esse ano, e agora falando aqui um projeto que até foi do MP, e eu estou participando, eu estou amando, a gente meio que estava reformulando o nosso portal da transparência. Com qual objetivo? Que foi percebido que não estava, a parte de serviços não estava tão visível, podia ficar mais visível. Aí, por quê? Quando a gente coloca só formalidade, tem aquele checklist do portal da transparência, do TCE, de você cumprir o requisito sim ou não, né? Ok, para o requisito estava tudo ok, mas já que a gente ia reformular tudo, por que não fazer uma página em que ficasse mais intuitivo? Se você entrar no portal da transparência da gente, e eu já digo que se vocês entrarem vai estar incompleto, porque a gente está mudando o tempo inteiro, e eu estou achando isso bom, porque a gente está colocando frases que ficassem cada vez mais acessíveis em cada serviço. A gente mudou muitas coisas, a gente mudou muitos símbolos, e a gente está mudando muito as frases abaixo de cada símbolo, porque o objetivo da gente é que fique um portal que qualquer pessoa entre, leia e entenda. Nesse ponto também, e aí eu digo novamente que é interessante a pessoa ter boa vontade, nossa ouvidora, doutora Sandra, é outra pessoa à frente do tempo. Ela está modificando também o sistema da ouvidoria para ficar de forma mais intuitiva. E o que é que a gente tem percebido? A gente estava trabalhando muito o layout do nosso portal da transparência na logística de uma pessoa que acessava o portal da transparência do computador. Só que, ultimamente, se você for olhar as pesquisas, a maioria do público de fora aciona internet do celular. Então, a gente está colocando o portal em um layout que ele seja colocado. Isso que eu estou dizendo. Agora, detalhe, isso é teste, tá? Semana sim, semana também, a gente está mudando por coisa, mudando para ver qual é o que o pessoal aceita. E detalhe, a gente está fazendo até isso. A gente está mudando para saber quem mais mexe em qual serviço, para colocar o serviço de forma prioritária, para ficar mais fácil às pessoas. E outra, que aí foi sugestão que o pessoal da TI quase enlouqueceu, foi que eu pedi para colocar hiperlink em tudo. Por quê? E aí, por isso que eu digo também que é importante a gente conversar todo mundo, várias cabeças diferentes. O pessoal da tecnologia, eles são extremamente organizados e são extremamente racionais. E como o povo da tecnologia é extremamente, né, num bando de cabeção, porque o povo inteligente, eles pensam o quê? Em fazer a forma mais rápida, em sempre fazer a forma mais direta. Só que as pessoas esqueceram o quê? Quem está acessando é uma pessoa que não é da TI. Então, eu não necessariamente preciso ter, assim, se eu puder ter a forma mais rápida, mais direta, ok. Mas, às vezes, eu preciso ter a forma literalmente mais... porque eu não vejo outra palavra que não... mais clara, sabe? Que qualquer pessoa, seja inteligente ou não, seja da tecnologia ou não, tenha entrado ou não tenha entrado, consiga olhar e ir direto. Então, a gente pegou e está replicando. O link leva todos à mesma página. A gente não tem várias páginas. O link leva tudo para o mesmo lugar. Mas a gente está colocando esse hiperlink em vários lugares. Para o quê? Para se a pessoa que não é acostumada com o nosso site, onde ela clicar, ela vai cair.
E a gente está tendo o cuidado do quê? Que a gente percebe o pessoal do direito. O pessoal do direito gosta de organizar tudo em tabela e tudo um dentro do outro para ficar na lógica. Só que, às vezes, para você chegar no serviço que você quer, que a pessoa quer, ela vai ter que entrar em serviços, tipos de serviços, não sei o quê, para até chegar lá. Quantos cliques ela vai demorar? A gente estava usando isso. Então, a gente está repaginando, né, tentando, isso a gente está num sandbox, assim, bem, a gente está repaginando para ver qual é a forma que fica mais fácil do usuário usar. Literalmente, mais fácil do usuário usar. Ficou horrível essa palavra, essa frase, mas é literalmente isso. E vendo como celular, como é que vai ficar? Eu gosto muito de fazer, às vezes, quando alguém vai pedir atendimento na promotoria, eu digo, entra aqui, que eu estou testando alguma coisa, senta, sentou. Se tu quisesse isso, como é que tu ia mexer? A pessoa fica logo agoniada que eu boto ela para sentar na minha cadeira. Para olhar. Ela diz, doutora, mas eu vou mexer no computador. Eu digo, vai, mexe aí. Me diz como é que tu vai fazer. E é necessário que a gente olhe e a gente perceba essa visão do cidadão. Porque se a gente não fizer isso, para que governo digital? De que adianta eu ter várias ferramentas e de que adianta eu prestar vários serviços se os serviços não estão, entre aspas, fáceis para aquela pessoa? E aí entra a dificuldade da tecnologia. Às vezes, você melhora tanto um serviço que você restringe o direito da pessoa. Então, a gente tem que ter sempre em mente o quê? A tecnologia está correndo, mas eu tenho que ver o que, é que a pessoa quer. Por exemplo, mexendo agora, eu descobri faz uns 15 dias que na função lousa do chat GPT tem agora aquela função do nível de leitura, né? Do nível de texto, se vai ser de pós-graduado, se vai ser jardim de infância e tudo mais. Então, o que é que eu faço? O que eu faço agora, eu estou doida para fazer, na verdade, eu ainda não fiz, já até testei o meu primeiro arquivamento de notícia de fato quando ela é provocada por uma pessoa. O que é que eu estou querendo fazer, né? Não consegui ainda porque não tive a oportunidade. Eu mandava o meu despacho de notícia de fato, por mais que eu tente escrever de forma simples, a pessoa não vai entender que eu estou arquivando por falta de fundamento, com base na resolução do CNMP, não. Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso ir dar trabalho e escrever, para quem é acostumado a escrever com juridiquês, escrever de forma simples, dá tanto trabalho como escrever de forma rebuscada, tá, gente? Fato. Eu estou pegando o meu despacho, que por acaso também já é feito via IA, eu primeiro copio e colo e já jogo no meu procedimento, e depois eu coloco ele novamente, o texto, na lousa, no nível mais baixo que tiver, de uma forma que qualquer pessoa infantil que eu coloco, qualquer criança lendo vai entender. E qualquer coisa eu só adapto. Isso é governo digital. Isso é acessibilidade. A gente olhar para o site e ver se as cores necessárias têm acessibilidade para as pessoas que são daltônicas, para as pessoas que são mais velhas, se a gente consegue colocar uma letra grande, isso é governo digital. Então, a gente tem que ter cuidado com isso e não inventar muita coisa, mas fazer o básico, mas o básico bem feito. Em relação, eu acho que eu respondi a pergunta. Gente, respondi? Acho, para mim tá super respondida. Ótimo, acho que por hora acho que já foram todas as questões. Aí, se o pessoal também quiser fazer outras, fiquem todos aí muito à vontade a contribuir. E acho que pode continuar aí, Nath, como tu achar melhor. Agora, falando sobre o letramento digital, né? Que eu ia. Pronto. Gente, voltando, né? Outra coisa que eu queria chegar. Sobre letramento digital e fake news. Todo mundo fala muito sobre fake news. Como é que eu vou saber se é fake news ou não? No começo do vídeo, eu coloquei exatamente a questão de saber quem escreveu para saber da notícia, se ela é real ou não. Porque a gente tem que começar a pensar em ter responsabilidade para mostrar para as outras pessoas, e eu digo, nem precisa ser como promotor,
Sou eu na minha casa explicando para o meu pai, sou eu na minha casa explicando para o meu irmão, para o meu marido, para o meu filho, para a pessoa que trabalha na minha casa, dizendo que, olha, você olhar isso aqui, você não pode acreditar em tudo que você fala, em tudo que está escrito. Às vezes a pessoa coloca isso, mas você não sabe se esse vídeo é de agora ou se foi um vídeo feito há 2 ou 3 anos atrás. A gente tem que começar a ter mais responsabilidade do que está na rede. E parte dessa responsabilidade e parte da crença na notícia passa por uma coisa chamada conhecimento de como funcionam as redes. Muito aqui se fala o quê? Que eu coloquei aqui, não sei se vocês estão vendo, o Marco Civil da Internet, o pessoal, quando coloca que não quer ser regulado, as plataformas, né, dizem, é porque a rede é neutra. Tá, a rede é neutra, mas se a rede é neutra, o fluxo informacional nunca deveria ser manipulado ou ser direcionado por agentes como o Facebook, o Google e a Amazon. Será que todas as pessoas têm ciência que se elas passarem mais de 3 segundos ou 4 segundos em uma notícia, o algoritmo vai entender que ela gosta daquilo e para ela ter mais engajamento, passar mais tempo dentro do algoritmo, ela necessariamente vai ver só notícias daquilo, mesmo que apenas 1% da população fale aquilo? Será que ela tem essa ciência? Porque uma coisa sou eu, e às vezes eu gosto muito de fazer esse teste. Eu coloco para rodar um réu que ele fica repetindo, né? Se você não passar de alguma coisa que eu tenho pavor, que eu nunca olharia, eu nunca curtiria. Fecha aquilo ali e entra depois na aba de pesquisas. É pegufe. É lógico, você começa a ver um monte de sugestão de algo que você nunca quis. Simplesmente porque você, no meu caso, eu, em uma questão de teste, deixei aquilo rodando. Mas aí eu pergunto, será que uma pessoa, todo mundo tem essa ciência? Todo mundo tem ciência que, por acaso, palavras que causam grande raiva ou grande comoção, como guerra, quando pessoas chorando, quando os hashtags, gente, tem hashtags que são utilizados já para causar engajamento, porque tem a replicação. Você pode perceber que os grandes influencers, eles usam muito hashtags. Por quê? Porque o algoritmo lê alguns hashtags e replica. Será que todo mundo tem essa ciência? Será que todo mundo tem a ciência que, se por acaso você alterar o tom da voz diversas vezes, ele coloca aquilo como fosse uma emoção e vai replicar mais vezes, vai causar, entre aspas, mais engajamento? Será que todo mundo tem a noção de que é necessário que você fique mais tempo na plataforma? Porque se você ficar mais tempo na plataforma, você vai ver mais anúncios e você pode não pagar, mas aqueles anúncios são pagos. E entenda, fake news acaba com a nossa. A desinformação, eu não tenho nem como falar. Imagine uma pessoa que recebeu uma informação dizendo que o Pix vai ser taxado e não vai poder fazer mais nada, e por acaso, por causa disso, não pagou o cartão de crédito. Aí você diz, mas ela não... Gente, próximo slide. A quantidade de gente que usa a rede social para se informar não é pouca. Se tem advogado, se tem promotor, se tem juiz, se tem médico caindo em fake news de rede social, imagine uma pessoa que a grande parte da população, que o acesso dele não é feito por computador, é feito por celular, em que o celular é o único meio, e normalmente a rede social é o único meio dele ter informação. Aí você diz, você está fazendo um escarcéu. Não, eu não estou fazendo escarcéu. Eu não preciso fazer escarcéu, porque eu tenho um caso de Mianmar, de 2014, onde um grupo de pessoas muçulmanas, onde várias mesquitas foram incendiadas
porque os muçulmanos eram minoria, a maioria eram de budistas, e um budista deu na telha dele, dizendo no Facebook, que os muçulmanos estavam envenenando os budistas. Como é que a gente faz? Entenderam? A gente está falando aqui que o Brasil ele está no começo, e é interessante que você fale isso, o Brasil está no começo do processo que já aconteceu e não acabou bem para vários países. A desinformação em massa é péssima. E olha, e eu vou começar ainda, que olha que engraçado, ó, como fica legal a história. Eu estava falando sobre desinformação e queria uma foto para a palestra. Coloquei, quem mais? Bauman, porque eu acho que se ele ainda estivesse vivo, ele morreu há pouco tempo, mas começou isso, ele já estava no super líquido, alguma coisa assim, mais do que tudo. A era da pós, façam uma imagem, e foi exatamente esse prompt, tá? Façam, e não tinha nada anterior. Foi um chat que eu abri somente para fazer essa imagem, porque eu não queria que ele tivesse sido, meio que ele fosse, como é que eu digo? Ai, Jesus, quando uma pessoa fala com outra, eu não queria que ele fosse, ele sofresse alguma alucinação, ou ele sofresse algum, pronto, ele não fosse influenciado por nenhum prompt meu. Então, eu abri um chat só para colocar isso. E coloquei. Faça uma imagem sobre esta frase. A era da pós-verdade é marcada pela indiferença à verdade e pelo uso de fake news para manipular e polarizar sociedades. E depois coloquei, considere também essa frase. O servo ideal de um governo totalitário não é um nazista convicto ou comunista convicto, mas as pessoas para quem a distinção entre fato e ficção e entre verdadeiro e falso não existe mais. Olhem a imagem que ele me colocou. Observem que tem algumas pessoas que estão de celular. Percebam que aqui, eu não sei se dá para ver onde meu mouse está passando, se vocês olharem, tem verdade, não é verdade, não tem escrito verdade, é como se fosse um verdade. Tem as imagens são deformadas. Tem uma mulher que o pessoal, alguns estão lendo jornais, outros estão no celular, outros estão no tablet, né? E eu achei, e tem o presidente americano ali, ó, no fundo. E eu achei bem legal a imagem, mas eu disse, pô, que legal. Eu, como sou curiosa, fui eu perguntando para o chat, tá? Gostei bastante da imagem, mas fiquei curiosa. Perceba que eu não coloquei uma frase inteira, porque quando o chat você coloca a exclamação, exclamações demais, ou quando você coloca gostei, ele lê isso como emoção, tá? Então, eu coloquei logo a exclamação. E, gente, isso é mania de quem lida muito com inteligência artificial e fica lendo viés, tá? Gostei da imagem, mas fiquei curiosa. Por que você escolheu o jornal em papel? E eu realmente fiquei curiosa porque ele escolheu o jornal em papel. Só que eu não tinha me tocado de várias coisas. Olha o que ele me responde. Escolhi o jornal em papel porque ele simboliza a tradição da informação confiável e a crise da verdade na era digital. O jornal impresso representa o jornalismo clássico, onde a verificação de fatos era um pilar essencial. Ou seja, ele já considera isso o jornalismo clássico, não necessariamente o jornalismo moderno. Ao mostrar a palavra verdade se misturando com ficção, por isso que ele deu aquela loucura lá nas palavras, ele colocou, misturando, mostrar a palavra verdade, se misturando com ficção, nesse suporte tradicional, ou seja, ele colocou isso dentro do meio que ele julgava, o modo tradicional, que era o jornal, o papel. A imagem enfatiza como até os meios que antes eram considerados fontes seguras estão sendo corroídos pela desinformação e pela manipulação. Além disso, o contraste entre o jornal em papel e as pessoas absorvidas em seus smartphones reforça a mudança no consumo de informação. A cena ilustra como as novas tecnologias e as redes sociais criaram um ambiente em que a fake news
e narrativas distorcidas circulam com mais velocidade do que a informação apurada. O olhar frustrado da mulher com os jornais em mãos sugere uma sensação de perda, não apenas da verdade, mas da confiança na informação como um todo. E no final ele ainda, educadamente, porque eu adoro o chat, né? Se preferir, posso criar uma variação de imagem com outro suporte de mídia, como uma tela digital, para explorar a dinâmica de uma forma diferente. Então, para você ver que isso até a inteligência artificial já se tocou, porque ele já é muito alimentado com esse tipo de questão. E aí, o que é que se faz? Porque fugir de fake news não se dá para proibir todo mundo de fazer coisa errada, ou de escrever o que bem entender, porque aí a gente entra em liberdade de expressão. Aí é que eu fico pensando, sabe? Tem como a gente começar a não se importar em começar a cutucar as pessoas que estão do lado e dizer, ei, lê um pouquinho mais, vai atrás de saber, sabe? Vai atrás de saber, vai atrás de... Vamos conferir se isso é mesmo verdade? Gente, porque tem que se bater nesse ponto. E aqui, tá? Como eu sou... Nânia, já aproveitando para passar todas as minhas mazelas para todo mundo. Gente, tem esse livro aqui, ó, que ele é o livro que... Tá vendo que ele tá todo... Não sei se dá para ver que ele tá desse jeito. Dani já sabe que os meus livros são tudo grifado. Não leiam esse livro se vocês não quiserem ter problemas sérios para dormir. Porque eu comecei a ler o livro, tem 500 páginas, eu não estava de férias nem nada, eu acho que eu acabei esse livro em 2 semanas. Mesmo trabalhando, fazendo tudo, eu voltava do MP e estava no livro. Porque ele mostra como... E detalhe, isso é o autor, tá? O autor é um jornalista, muito bem conceituado, eu acho que é no New York Times, e ele escreve muito bem, a leitura flui muito rápido, e ele vai colocando vários passos onde... O que é que aconteceu com a desinformação? Inclusive, fazendo assim, um briefing, né? O último capítulo é sobre o Brasil, tá? E ele explica muita coisa que eu digo, valha, faz sentido agora. Eu não sabia, mas faz sentido agora. Então, esse livro, leiam, porque eu acho que a partir do momento em que a gente sabe, a gente pode usar as redes sociais, eu uso rede social, sou doida para rede social, mas o problema é a gente não saber das condições e das consequências e como a rede social funciona. Então, assim, vale a pena ler esse livro, ou tem muitas coisas sobre ele, muitos vídeos sobre ele no YouTube, também vale a pena, quem não quiser, porque é um livro grande, se vocês quiserem também, tem muita coisa sobre ele no YouTube. E eu comecei a ler ele por causa do julgamento do marco civil da internet. Eu sempre ouvia falar, mas nunca tinha coragem. Depois que o Toffoli repetiu pela 15ª vez essa coisa, eu digo, bicho, eu vou comprar esse livro. E se vocês quiserem enlouquecer um pouco mais, Os Engenheiros do Caos. Leiam os dois juntos, que aí vocês enlouquecem, tem vários problemas juntos, mas, assim, é uma mudança de chave, tá? A ignorância é uma bênção, quem disse isso eu também achava, viu? O problema é que quando você vai parte da ignorância, você não tem como de saber o que você estudou, mas a ignorância é uma bênção, vale muito a pena. Eu acho que agora eu falei já de tudo, eu acho até que eu já passei do meu tempo, mas eu queria acabar com uma figura que eu acho que está muito boa, nunca teve tão atual. Se a gente vai escolher, porque hoje em dia eu acho que a gente vive realmente aquela Caverna de Platão nunca foi tão perfeita e o filme Matrix nunca foi tão atual. Ou você, né, escolhe entender como acontecem as coisas, como a tecnologia ela existe e ela permeia todos os meios para você ter os seus direitos, até mesmo para você saber onde é que você vai exercê-los. Ou então você vai ser literalmente manipulado e engolido pelo sistema.
Então, assim, não tem como voltar atrás. Eu sou favorável, o pessoal fala muito, quem vai ler a próxima onda, né? Fala muito da teoria do problema da contenção. Eu acho que a contenção ela não vai acontecer. A gente quem defende o problema a contenção não tem poder político e não tem poder econômico para fazer, então as redes sociais vão estar aí, elas vão ser as novas, realmente, os novos donos do poder. O Gilmar Mendes, ele fala muito sobre a questão da transnacionalidade, que hoje nós não temos mais um governo, nós temos as big techs, e a gente precisa conhecer para aprender, para saber até onde possamos ser livres, mesmo dentro de um sistema que é totalmente manipulável, tá? Foi isso, Dani. Acho que deu. Acho que foi muito bom, foi muito interessante aqui. Tu pode agora, tiver aí uns minutinhos, olhar como tivemos aqui interações no chat, principalmente aqui no livro, sobre essas questões tão instigantes e que são a realidade atual e que tem impactado em todas as estruturas da nossa sociedade, da economia e também da democracia. Então, hoje em dia, esses temas eles estão muito conectados e a gente precisa estar aí atentos e vigilantes, né? Ó, o pessoal está perguntando dos slides, etc. Então, Pronto, eu vou mandar os slides, eu mando os isso, tu slides. manda para a Ângela e a Ângela depois Pronto, e a Ângela manda para vocês. Sobre os livros, quem que vocês quiserem, ó, Engenheiro do Caos, dá para ver? É porque está com o Engenheiro do Caos, Juliano da Poli, A Máquina do Caos, Max Fischer, sei lá. Eu acho que é Max Fischer. E tem esse aqui, que é o da contenção, ó. Quem não quiser ficar muito doido, eu não leria esse, tá? Porque esse cara daqui, foi CEO do Google, foi CEO da OpenAI, ele sai, diz que a inteligência artificial já está evoluída demais, a gente já tem uma super inteligência. Então, esse aqui é para enlouquecer de vez, eu não leria. E sobre democracia, o livro que eu mais gosto, do Roberto Barroso, que ele é super fácil de ler, ele é bem gostoso, dá para ler uma semana, ó. Certo? E, para terminar, eu vou também colocar a palavra do meu ministro favorito, né? Que ele falou eu acho isso bem legal, tá, gente? A gente, na vida, deve ser janela e não espelho, ter a capacidade de olhar para o outro e não apenas para si mesmo. Então, assim, se você não é sair dando palestra, não é brigar, é explicar, às vezes, chegar e dizer, ó, tu não sabe usar, não, senta aqui que eu te explico e tal. 5 minutinhos não mata ninguém e conhecimento difundido sempre é muito bom. Prontinho. Qual o livro do Barroso? Inteligência Artificial, Plataforma Digital e Democracia. Ele lançou esse ano, tá? Adoro que o pessoal já está respondendo. Pô, a galera é rápida. Pronto, e aí? Né, pessoal? Acho que fica aqui de inspiração e de motivação para seguirmos aí, né? Sempre construindo cada vez mais e tentando contribuir cada vez mais para a sociedade, ainda mais nós aqui, servidores públicos, né, agentes públicos aqui no município, ter esse cuidado e lembrar, né, que nossas atividades não são um fim em si mesmo, e sim, né, para contribuir e ajudar, né, o cidadão que demanda os serviços aí e que às vezes sequer tem outras escolhas, né, e por isso que vem até o município. Mas eu acho que foi muito significativa a tua fala e a gente agradece por tanta inspiração e por tanto conhecimento compartilhado. E agora, Nath, não sei se tu quer olhar ali no chat, dar uma palavrinha final, fica muito à vontade. Pronto, é o livro 1984. Não, meu querido, o grande irmão já está olhando, o grande irmão, na verdade, ele já está mandando na gente, ele não está mais só olhando, não. 1984 é fichinha para a atualidade. Gente, eu estou sempre à disposição, tá? Eu acho que é esse o papel do Ministério Público, é esse o papel da gente mesmo, porque não adianta só ajuizar. Eu sou da teoria que eu acho que a gente tem que colocar a mão na massa, ensinar, explicar mesmo. Eu dei meu depoimento, eu comecei em 2023, gente, eu não sabia mexer em nada, tá? E assim, eu estou fazendo, eu digo assim, com o maior orgulho mesmo, porque eu tenho muito orgulho, porque eu evoluí, porque, pô,
Nunca achei que eu ia gostar de tecnologia. Hoje eu sou apaixonada pelo tema, gosto muito, fazendo curso de programação, é possível. E assim, não tem como não aprender, porque o uso indevido pode causar muito problema. Então, usem, aprendam, usem a IA, não usem só para texto. Eu uso para fazer soluções. Gente, até para cozinhar, eu pergunto para o chat, tá? E assim, a gente tem muito aplicativo bacana, vão atrás. Eu uso Perplexity também, que eu adoro, transcrição. Aproveitem, porque o que acontece, a gente também tem muito trabalho, a IA serve exatamente para economizar o nosso tempo, e o nosso tempo economizado a gente usa de outras formas. Pronto, Danizinha, minha querida e amada professora, você não pede, você manda. Estou às ordens para qualquer coisa. Olha, eu também agradecer assim por esse reforço tão importante para a gente testar as ferramentas, né? Deixa eu compartilhar contigo, Nath, que a gente está testando aqui uma ferramenta, né? Que ela atende aí as políticas, não ateste, né? Com os nossos dados, enfim, ela tem uma política muito amigável em termos de política de dados e proteção dos dados pessoais. Mas a gente tem sempre, né, esse desafio diário de testar novas coisas, né? Então foi muito legal esse teu recado para a gente experimentar. E eu acho que o mais legal também é esse reforço para a gente estar sempre aprendendo, né? Eu acho que o aprendizado ele é contínuo, eu sempre falo isso, eu sou professora, né? Não só de mestrado, pós-graduação, mas também de graduação. E eu sempre digo, né? Eu me formei em 2011, mas eu nunca parei de estudar e todo dia eu estou estudando. E hoje a gente vê também que um dos reflexos dessa questão tecnológica é a falta de estudo por hoje, né? Os estudantes, eles têm uma resistência muito grande no estudo, na leitura, e isso vai dificultar os usos das ferramentas de inteligência artificial, né? Quem mais estuda vai conseguir usufruir melhor os benefícios da IA, inclusive até para a própria interação com a inteligência artificial. Então, obrigada, Nath, por ser fonte de inspiração também nisso e estimular que todos permaneçam num constante aperfeiçoamento, né? Isso a gente tem nos ministérios públicos, né? Que vocês têm os centros de estudos e aperfeiçoamento funcional, e a gente sempre buscar esse aperfeiçoamento funcional. Isso é muito importante. Ei, mas eu vou mais uma coisa só para terminar. Gente, e outra, as ferramentas, elas falham, tá? Colocando. Vamos só dizer uma coisa: nenhuma ferramenta é perfeita, ela falha. E, na verdade, no começo, ela falha muito, o que não significa que ela não deve ser usada. Significa mais ainda que só a gente tem que ter um pouquinho mais de tempo para testar. Eu vivo dizendo isso. A ferramenta alucina, eu digo, que maravilha que ela alucina, porque se ela não alucinasse, era um problema sério, porque ela aí esse é um problema para a humanidade, né? Ela foi feita, a base dela tem que ser, então, assim, entendam, tá bom? E, assim, é o desafio do dia a dia. Ótimo, muito obrigada. Então é isso, né, pessoal? Eu agradeço muitíssimo a presença de todos, né, por estarem aqui compartilhando também insights, compartilhando dúvidas, debates aqui com a nossa super palestrante. E a gente segue aí nessa jornada de transformação digital, inovação e conhecimento. E eu conto com vocês nessa jornada e com todos vocês. E até a próxima. Um grande abraço a todos.